Shalom, queridos. Bom, seja bem-vindo. No que eu estou chamando aqui é uma série que eu estou falando sobre 10 pilares de uma vida cristã mais profunda. Durante 10 vídeos aqui devocionais, a gente vai tratar sobre 10 pontos especificamente que a gente enxerga na igreja de Atos, que eu vejo na igreja de Atos, que apontam para esse lugar de uma vida cristã profunda. E quando a gente fala de uma vida cristã mais profunda, é porque no relacionamento para com Deus, o próprio apóstolo Paulo diz, olha, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu estou fazendo, eu continuo caminhando, né? Eu gosto de entender a vida cristã como se fosse um processo de lavar as mãos ou de tomar banho. Você pode ter lavado as mãos a sua vida inteira. Se hoje você disser, não vou lavar as mãos, na próxima refeição suas mãos já estarão sujas. Daqui 15 dias, talvez não dê nem para dar as mãos mais a você. Porque é um processo contínuo de crescimento, desenvolvimento e aprimoramento. E quando nós olhamos a realidade, inclusive que vivemos hoje do Brasil, e esse ano nós estamos chamando do ano da profundidade, é porque nós estamos desafiados a ir para um lugar mais profundo e como nós estamos assolados por um evangelho de superficialidade, não só acerca do evangelho, como nós somos assolados pela ideia de um casamento superficial, de uma vida superficial, de uma paternidade superficial, de uma liderança superficial, de uma espiritualidade superficial. Mais do que nunca, nós estamos assolados pela ideia do crente nominal, onde nós não temos os valores do evangelho, onde nós não temos... E a gente precisa entender isso. Só frequentar um culto de domingo não nos é suficiente. E quando nós olhamos para a igreja de Atos, e Atos aponta para essa igreja, a igreja de Atos não é uma outra igreja. Nós continuamos a ser, nessa visão, a igreja universal, a igreja de Cristo reunida na terra. Mas é uma igreja que marca o primeiro século da era cristã, com os apóstolos. E a igreja de Atos nos traz profundos valores acerca de uma vida cristã mais profunda. Eu quero navegar aqui com você em 10 devocionais, e nesses 10 devocionais eu quero pegar aqui e a gente ir caminhando na igreja de Atos a fim de compreender o que essa igreja tinha, que pode nos ensinar, a fim de que tenhamos raízes mais profundas e a nossa vida cristã não seja superficial. Eu tenho para mim que Deus nos chama a um lugar onde nós podemos ir com maior profundidade, de forma que as nossas raízes são mais profundas, inclusive a imagem que a gente está usando. E quando fomos falar sobre esse jejum, a primeira imagem que veio à minha cabeça foi de algo sendo alicerçado com profundidade. E o primeiro pilar que eu quero deixar para você da igreja de Atos, eu quero ler com você Atos capítulo 2, o verso 22. E aqui em Atos, a partir do verso 14, o apóstolo Pedro ele vai fazer uma pregação. E os discípulos, então, eles no capítulo 1, eles ainda têm essa experiência aqui, então Lucas dizendo, em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. E lá no verso 6, os que estavam com Jesus agora estão vendo ele sendo assunto aos céus. Eles estão vendo Jesus agora. E aqui o livro de Atos, ele vai então nos trazer a narrativa, e o primeiro pilar que eu quero trazer para você de uma vida cristã profunda, o primeiro pilar é a revelação de quem Cristo é. Em Atos capítulo 1 nós temos do verso 6 ao verso 10 a ascensão de Jesus. Diante dos apóstolos ele ascende aos céus, mas no capítulo 2, na primeira pregação do apóstolo Pedro, no verso 22 ao 24, ele diz: povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceriam, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte,
pois ela não pôde mantê-lo sobre o seu domínio. O primeiro pilar que eu quero deixar para você é que você vê o capítulo 1 e 2 nos deixando muito claro que os apóstolos não só viram Jesus assunto aos céus. Que revelação poderosa! Mas agora, quando eles começam a pregar, a pregação deles se concentra em Cristo. O fundamento da vida deles é Cristo. A pregação de Pedro é Cristo. Quando nós falamos sobre uma vida cristã mais profunda, a revelação de Cristo é a base para uma vida cristã profunda. Toda a experiência que temos. Por quê? Porque corre o risco, e na nossa era mais do que nunca, corre o risco da gente se tornar especialista em uma igreja. O que eu vejo de gente que é especialista numa igreja, especialista no modelo de uma igreja. A gente pode ser especialista no ministério. Então eu canto a vida inteira, e eu canto desde que eu me entendo por gente na igreja. E eu prego a vida inteira, eu posso me tornar um especialista. E eu sou o irmão que cuida das artes da igreja, e eu lidero pequenos grupos. Eu posso me tornar um especialista em tanta coisa. A gente que se tornou especialista no modelo, a gente que se tornou especialista numa igreja, o camarada ele defende a placa de uma igreja, ele é viciado na placa de uma igreja. Ele é viciado na figura de um pastor, ele é viciado, ele conhece tudo daquela igreja. Eu posso me tornar alguém fanático e frenético por uma visão teológica. É alguém que passa a defender uma visão teológica, e agora tudo que ele fala é a partir dessa visão teológica, ele tem discussões acerca dessa visão teológica. Mas você sabe, correr o risco de não ser alguém que tem a revelação de quem Cristo é. Quando nós vemos a igreja de Atos e o pilar da vida cristã, o primeiro pilar que eu quero colocar para você é alguém que conhece a Cristo. Alguém que tem a revelação de Cristo. O que me marca é que a primeira pregação de Pedro é a pregação que Pedro vai pregar. É o que deve estar na nossa boca de manhã. Você está assim, alicerçado dentro de nós. Tudo que fazemos é para Cristo. Tudo que nós fazemos é olhando para Cristo. Tudo que nós fazemos é a partir da revelação de Cristo. Tudo que edificamos é a partir desse lugar, de uma perspectiva de quem Cristo é. E agora, ainda que possamos conhecer outras coisas, ainda que possamos nos envolver em outras coisas, o fundamento de tudo que fazemos é Cristo. Mostre-me Cristo nisso que está sendo feito, senão não quero. Mostre-me Cristo nesse sermão, senão não me é útil. Mostre-me Cristo nesse plano, senão não tem sentido. Mostre-me Cristo naquilo que está sendo edificado, senão para mim não tem brilho. É um tipo de gente que tem um faro acerca de Cristo, tem uma sensibilidade acerca de Cristo. Não existe vida cristã profunda se o que estivermos perseguindo, se a fixação dos nossos olhos, se a busca dos nossos dias, se o motivo do nosso trabalho não for Cristo. E aí quem não está atrás de Cristo, uma pregação no domingo resolve. 3 princípios compartilhados pelo pastor é o suficiente. Quem quer Cristo, quer vê-lo nas Escrituras. Não está satisfeito só com o culto de domingo, quer mais. Quem tão somente está atrás de uma experiência superficial de liderança, alguém que me lidera é o suficiente. Quem quer Cristo quer mais. Ok, eu tenho figuras de autoridade sobre a minha vida. Há uma esposa, meu marido é minha figura de autoridade, mas acima dele está Cristo. Eu estou enxergando Cristo. Olha, tem um pastor. Então a minha visão acerca da vida, ela é completamente afetada. Eu não vejo mais nada a partir de um lugar de superficialidade. Eu estou buscando Cristo. E a revelação de quem Cristo é afeta o meu dia, afeta tudo. É uma relação profunda com quem Cristo é. Já não tem mais intermediários nessa relação. Sim, existem pessoas que estão apontando o caminho, mas já não existe mais intermediários. Uma vida cristã mais profunda, um primeiro pilar é alguém que está, assim, intensamente, ele está perseguindo quem Cristo é. Ele está buscando a revelação de quem Cristo é. Ele está desejoso de mais de Cristo. Ele está aplicado na realidade do conhecimento maior de Cristo. Mas o ponto é, Cristo não dá para se conhecer de maneira natural. Cristo não se discerne a partir de um lugar natural.
é uma revelação mais profunda, mas exige tempo, exige disposição de coração, exige paixão. A primeira marca que eu quero deixar para você, que é a revelação de Cristo, e aí eu digo para você, a gente corre um risco na vida. E sabe qual é o risco? É de Deus responder às nossas orações. E o risco de Deus responder às nossas orações é que talvez o que a gente está buscando não seja Cristo. Talvez o que a gente está atrás não é Cristo. O risco de Deus responder às nossas orações é que nós temos alguns homens na Bíblia, e o próprio apóstolo Pedro, que abre Atos capítulo 2 falando sobre ele. Nós temos alguns homens na Bíblia que tiveram pedidos tão ousados para Deus. Você sabe, uma vida cristã mais profunda nos leva a ter pedidos mais ousados para Deus. E quais são os pedidos? Sabe, se nos torcesse agora, se pegar você e torcer, o que sai do seu coração? O que você está buscando? O que você está atrás? Por que você está aqui? Por que você está fazendo o que faz? Por que você jejua? Por que você lidera? Por que você se envolve? Por que você canta? Por que você abre a sua Bíblia? Você sabe, uma vida cristã mais profunda é que a gente está atrás de Cristo. Agora, corre o risco de Deus nos permitir ter o que a gente está buscando na vida. Nós vamos pegar o apóstolo Pedro, ainda que sendo um menino na sua fala, ainda que não tendo toda a maturidade que mais tarde ele construiria. Mas esse apóstolo Pedro de Atos, que nos mostra uma pregação que ela é completamente cristocêntrica, não só de alguém que viu Cristo, mas de alguém que está perseguindo, de alguém que tem Cristo como mensagem, de alguém que quando o aperta, o espreme, é Cristo que sai. O apóstolo Pedro faz um pedido. E sabe qual foi o pedido? Eu vou morrer por você, me deixa morrer. Ele faz uma afirmação e Jesus olha para ele e fala: Pedro, cara, você não sabe o que você está falando. Esse Pedro vai negar Jesus, mas ele vai terminar sua vida tendo o que ele pediu para Deus. Pedro termina a sua vida sendo crucificado de cabeça para baixo. Ele tinha como desejo no coração dele: eu quero morrer por você. Ainda que no momento da crucificação, Pedro, por uma pedagogia de Deus com o próprio Pedro o nega, Pedro volta a pescar, mas Pedro, ele caiu no risco que todos nós podemos, de ter uma oração respondida. O que Pedro estava atrás? Ele estava atrás de Cristo. Ele termina os seus dias morrendo por amor a Cristo. O primeiro pilar da vida cristã mais profunda que eu vou dizer para você é gente que não está buscando outra coisa. Daí, se Deus te mandar para o meio de Nova York ou para o meio do interior, do sertão, que você está atrás de Cristo. O que você está buscando é Cristo. Daí, se você tiver que abrir mão de um relacionamento ou Deus te fizer no caminho de Cristo ter que perdoar uma ofensa imperdoável, tudo que você está querendo é ver Cristo. Tudo que você está atrás é de Cristo. A igreja de Atos nos mostra como um pilar. Cristo precisa ser o fundamento do que falamos, do que buscamos. Ele precisa ser o primeiro suspiro pela manhã, ele precisa ser a motivação da nossa busca, ele precisa ser o centro dos nossos recursos, ele precisa ser o motivo da nossa família. Cristo precisa ser, de forma prática, uma vida cristã mais profunda. É de quem tem revelação de quem Cristo é. E quem entendeu quem Cristo é já não consegue mais gastar a vida em outra coisa. Sente com alguém que entendeu quem Cristo é. Tenha tempo com alguém que percebeu a beleza de Cristo. Já não sobra mais tempo para outra coisa. Já não tem mais outra motivação, não tem outro motivo, não tem outra coisa. Porque Cristo vira o centro, o Senhor. Não mais um meio, mas o centro de todas as coisas. O primeiro pilar de uma vida cristã mais profunda é uma vida cristã de alguém que teve a revelação de quem Cristo é. Ele é o centro, Ele é o Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega. Tudo começa nele, tudo é para Ele, tudo termina nele. Que o Senhor nos dê graça de ter uma vida cristã, longe da superficialidade, do holofote, da fumaça, da busca, do reconhecimento humano, mas completamente arraigados na realidade de que Cristo seja o centro
da minha vida. Cristo seja o centro da minha busca. É isso que nós desejamos e é isso que eu quero te compartilhar como esse primeiro pilar da vida cristã. Não deixe de comentar aí que Cristo seja o centro da minha vida, que Cristo seja o centro do meu coração, que Cristo seja o centro da minha busca. E a gente vai parar de falar de coisas superficiais e a gente vai se concentrar naquilo que é o mais importante, mais profundo. Deus abençoe você e eu espero você para o segundo pilar. A gente só está começando.